pela qualidade do jogo que o Flamengo vem aí nas últimas rodadas apresentando. Então nós tínhamos que fazer algumas escolhas. Tá? A gente sabia que o adversário ia ter mais volume, principalmente na primeira parte do jogo. Os primeiros 15, 20 minutos ia tomar muita iniciativa, como faz. Trazia a empolgação do último jogo, né? E a gente com aquela preocupação inicial de estar bem posicionado, não tentar jogar uma bola curta por dentro na primeira parte, onde a pressão sobre os volantes era muito intensa. Então escolhemos 2 homens mais de retenção de bola para tentar sair com uma bola um pouco mais cavada, um pouco mais longa, atrás dessa pressão, para, segurando ela, conseguir escapar um pouquinho, né? Nossa saída de bola sempre era, estou falando depois com linhas mais baixas, em Bright, que sempre teve livre para receber essa primeira bola, com linhas mais baixas, em Bright, que sempre teve livre para receber essa primeira bola, e às vezes Edenilson. Mais raro Edenilson, porque Edenilson participava mais do processo de retomada de bola. Bright nem tanto, ficava sempre para o último jogador do Flamengo do meio campo. Mas aí você fica mais baixo, a distância que temos que percorrer é muito grande, você não consegue chegar. Mas o Flamengo foi dar o primeiro chute, conclusão, a 40 do primeiro tempo, né? O que quer dizer que, quando falo sempre, né? Quando falo sempre, né? Do lado de lá tem gente competente, o Flamengo veio um pouco diferente, nós não conseguimos mais segurar essa pressão e erramos 2 vezes seguidas a saída de transição, né? Você não pode errar a saída de transição grosseiramente, porque aí você pega o contra-ataque do contra-ataque, e assim sofremos o gol. Depois fomos tentando encontrar outras soluções, não podia tomar o segundo, tinha que fazer de forma equilibrada. A gente optou por ter também uma saída pela direita a partir daquele momento, com a entrada do Pavon. Demoramos um pouquinho a usar o Pavon corretamente, porque não pode usar na bola da paralela, tem que sair pelo lado esquerdo, onde a saída sempre foi boa, e fazer a inversão direta de lá para cá. Porque aí Ayrton fechava na linha, bem dentro da área, e Pavon começou a receber 1, 2 bolas na sequência. Antes da penalidade máxima, nós já tínhamos tido duas transições de boa qualidade. A gente leva a esse ponto, vamos saber valorizar ele bem pelo momento de tudo que está acontecendo, que ele seja, né, algo motivador para a gente logo nas próximas rodadas, aí com a volta de jogadores que estiveram fora, como o Alisson. Hoje a gente, por exemplo, nas alterações para o meio-campo tinha muita preocupação, porque não tínhamos quase jogadores para estar aí, principalmente os de característica mais de marcação, tanto que tive que botar Noriega de volta para a função de volante na última parte, quando o Dodge não conseguiu terminar o jogo. Mas acho que ganhamos mais 1 ou 2 jogadores. Acho que é isso que é importante nessa hora, começar a crescer, começar a ter time, para dar entrosamento do meio para frente, para termos mais qualidade também quando os adversários nos propiciarem controle maior e com um jogo mais qualificado decidir jogos na nossa casa também. Boa noite, mano. Tudo bem? Você falou muito bem já da questão do Pavon, que era uma das 3 situações ali que eu ia perguntar, de atletas, de escolhas tuas. Acho que o Pavon já explicou, mas 2 escolhas feitas durante a partida. Primeira, quando tu deixa só um homem de área e opta pelo Carlos Vinícius e o Bright White acaba saindo. Era por uma questão física, ou o Carlos Vinícius nesse momento na hierarquia talvez de área acabe se tornando o homem principal? E principalmente o Thiago Volpi, tá? Bateu o pênalti, fez uma excelente partida. Muitos torcedores, em alguns momentos, criticam o Volpi, acham que ele é uma dúvida, pedem uma volta de outro, contratação de outro goleiro, e a escolha por ele bater. Tinha Cristaldo para bater. A importância do Volpi como também um líder, um cara que tem uma frieza para jogar, bateu muito bem a penalidade e fez boas defesas. Então, as tuas escolhas, o Volpi como batedor e também a questão do Carlos Vinícius. Obrigado. Quando nós iniciamos o jogo, a gente não precisava ter um armador.
Nós íamos trabalhar com linhas mais baixas e íamos transitar, né? Escolhemos ter 2 mais fortes para tentar segurar a bola para dar tempo de chegar. A partir daquele momento a gente já precisava mais de um armador. O Flamengo fez 1-0, se inverte a ordem do jogo e nós temos que ter capacidade de pegar a bola e construir uma jogada de gol. Então a escolha foi por isso, tá? A opção ainda do Marcos Vinícius, porque ele retém a bola, ele segura, ele disputa com os zagueiros, né? E saiu porque não tinha mais condição e também não íamos desgastar. Eu acho que o mais importante é a gente ter isso sempre muito claro para nós, fazer as escolhas que são melhores para a equipe e vamos andando. E nos próximos jogos veremos aí os próximos capítulos. Todos são importantes nessa hora. Acho que Cristaldo entrou bem depois de bastante tempo, né? É um jogador que a gente acredita que vai se recuperar pela característica que o time passa a ter, com jogadores que vão dar mais passe, mais volume, e jogadores como o Cristaldo precisam de bola, né? Se eles entrar e tiver que jogar sem volume, marcadores eles não são. Então aí tem outros jogadores que podem executar melhor. A outra questão acho que vou pegar um exemplo do que é o futebol hoje, né? Hoje você não pode mais perder um jogo, porque sempre tem que ter um culpado, aí cruzou uma bola, o goleiro errou um cruzamento. Faz parte da vida do goleiro. Nos 2 jogos fez uma defesa espetacular contra o Ceará, fez 2 defesas espetaculares hoje. E quando tivemos a penalidade máxima a favor, Bright já não estava mais, que é o nosso batedor oficial. Acho que seria um peso muito grande para Cristaldo nesse momento. Não quis dar a ele, eu sei que ele ia assumir essa responsabilidade, mas Volpe treina muito bem, cobra bem, a equipe confia muito nele. Eu até disse que não confio muito, mas os jogadores, os colegas confiaram, e ele bateu muito bem, bateu com frieza num momento importante do jogo. Eu acho que é assim, vamos recuperando cada um, acreditar. Não dá para toda semana a gente destruir alguém, que a gente não vai a lugar nenhum. Ora é esse, ora é aquele. Não, a gente tem que ganhar jogadores, e esse é o objetivo principal do trabalho do treinador. Mano, me permita recapitular a semana e tentar entender. Antes do jogo você não pode explicar a estratégia, mas depois do jogo dá para entender. Como é que você montou? Quando você perdeu o Alisson, foi por conta da perda do Alisson que você escolhe esse sistema com os 2 atacantes, com Braithwaite e Carlos Vinícius? Sim. Se isso pode ficar para os próximos jogos, você gostou do que viu? E o Arthur, você já sabia que não iria contar com o Arthur? Já conta com ele para o jogo contra o Mirassol? Eu sempre procuro ter uma conversa com os jogadores que chegam, porque eu acho que o treinador precisa ter essa conversa clara com seus jogadores, né? É muito fácil você colocar o jogador aí num jogo sem condição, aí as coisas já começam tudo errado, e depois para você refazer e retomar é pior para todo mundo, tá? Então a conversa com o Arthur, ela foi na sexta-feira, que nós íamos deixar para o jogo do Mirassol. A condição que ele vai ter no jogo do Mirassol certamente é muito melhor, porque ele vinha num ritmo de treinamento em uma pré-temporada para o jogador que não ia jogar no clube. É diferente, né? Então agora ele está sendo trabalhado e preparado como jogador que vai jogar, que vai ser um dos principais jogadores da equipe. Então acredito que agora, com esse trabalho que teremos pela frente na data FIFA, quando chegarmos diante do Mirassol, ele vai ter uma condição muito boa para estar junto com os companheiros, trazer essa confiança maior. É importante você enxergar jogadores de qualidade, de nível do seu lado, todos crescem, né? E foi esse sentimento da chegada do Arthur, foi esse sentimento da chegada de Carlos Vinícius lá atrás, né? de Marco Rocha. Hoje tivemos uma boa estreia de Noriega, né? Fez muito bem as 2 funções. Não é fácil você entrar para enfrentar um ataque como esse aí, com esse volume, e fez bem. Então isso que é o mais importante nessa hora, nós agregarmos qualidade. A direção trabalhou muito para que a gente trouxesse esses jogadores. Eu acho que é isso, o Grêmio está unido nessa hora, todos nós juntos trabalhando na mesma direção.
Mano, tu citou algumas vezes ganhar jogadores. Quero que tu fale um pouco da janela, se tu ainda espera ganhar mais algum reforço até a terça-feira. E um pouco mais sobre esses jogadores que tu ganhou nos últimos jogos. O Cuéllar já vem numa sequência de 3 jogos bons. O Carlos Vinícius fez 2 bons jogos. Me parece que vai ser um dos pilares do teu time daqui pra frente. E o Noriega, que estreia com segurança, com altivez, com um grande jogo diante do Flamengo. A gente... Quando fez as reuniões e a direção fez antes da famosa reunião que fiz eu com os jogadores, né, a gente quis ouvi-los, porque eles são a peça mais importante que a gente tem, né? É o talento, é o jogador que vai entrar em campo para resolver. A gente sentiu nos nossos jogadores que eles precisavam dessa parceria, foi uma coisa muito aberta, muito conversada. E essa qualidade vai fazer os outros crescerem. É muito importante tu olhar para o lado e te sentir seguro. Pô, esse cara aqui chegou, ele pode fazer a diferença, ele pode ajudar. Então eu estou mais protegido, eu vou crescer, né? Tem jogadores que em determinados momentos, quando sentem isso um pouco, caem de produção. E o momento exigia muito essa qualificação. A gente está muito feliz, a nossa janela foi muito boa mesmo. E tenho certeza que de agora para frente o Grêmio retoma o seu nível. Logo poderemos oferecer aí o famoso futebol de qualidade com resultado. Só encerra quando termina, né? É que nem jogo de futebol. Mano, a segunda partida muito boa do Grêmio fora de casa, contra o Atlético Mineiro, agora também contra o Flamengo. Como trabalhar agora, principalmente nessa data FIFA, para o jogo contra o Mirassol, para os jogadores daqui a pouco não sentirem algo anímico para dar algo de errado dentro de casa? Porque quando o Ceará faltou um detalhezinho ou outro para conseguir fazer o gol e vencer a partida, é um adversário complicado contra o Mirassol também. Como trabalhar nesses próximos dias para contra o Mirassol, psicologicamente estar bem o time, fazer uma grande partida dentro de casa, assim como foi as partidas fora de casa, quando a pressão era da torcida adversária? A questão não é só psicológica. Se fosse só psicológica, nós resolveríamos fácil, tá? É jogo, é futebol, é que às vezes, né, se vende a imagem, a ideia de que uma semana com 2 ou 3 reuniões, com umas cobranças um pouco maior, vai resolver todos os problemas da equipe. Não vai resolver os problemas de toda a equipe. Nós ganhamos do Atlético num jogo parelhíssimo, né? Aproveitamos as oportunidades, tivemos um aproveitamento altíssimo das chances de jogo, tá? Aquelas coisas que o futebol propicia, talvez quase só o futebol propicia, né? Você ter às vezes 2, 3 chances e aproveita, você faz o seu gol, vence uma partida, o adversário tem mais, não consegue fazer. Então assim, nós não fomos para o jogo com o Ceará convictos de que tudo tinha se resolvido. A gente sabia que o Ceará ia nos impor uma dificuldade, porque eu falei lá na entrevista depois do jogo, se tu pegar os 10 jogos anteriores, o Ceará não tinha nenhum jogo ruim. Ontem fez um ruim, perdeu. E o Juventude aproveitou na última bola do jogo. Mas nós também podíamos ter aproveitado na penúltima bola do jogo, no lance com o Alisson lá, quando era só empurrar a bola para dentro. E estaríamos felizes, íamos dizer que o time estava mais constante, que estava mais estruturado, que é o que saímos do jogo com a ideia também, apesar do empate. E por isso conseguimos vir aqui hoje e entregar um jogo competitivo contra um grande adversário. Porque não terminou o jogo e eu fui para dentro do campo e disse aos jogadores que estava tudo ruim. Como ouvi de muita gente, que estava tudo ruim. Né? Não estava tudo ruim. Faltou o gol, faltou um pouquinho mais de qualidade de jogo, acho que um pouquinho mais de calma do ambiente do jogo, que acho que podemos pedir para o nosso torcedor. Né? Eu até citei como exemplo lá no jogo, o Volpe pegou uma bola para cobrar um tiro de meta, o torcedor achou que ele demorou muito, demorou 10 segundos e já começou a acelerar. Não dá para acelerar sempre, e fora não tem essa necessidade, você pode ser mais tranquilo. A equipe precisa voltar a recuperar essa confiança com o torcedor, porque eu entendo que recuperando essa confiança ele vai estar mais calmo, vai estar mais confiante que aquele é o jeito de resolver o jogo, porque o adversário que vamos ter pela frente
também está fazendo um grande campeonato brasileiro, né? Veio aqui, fez um grande jogo aqui também, perdeu de 2-1, né? Está em 5º lugar na tabela, tá? Então, calma, trabalho, consciência, construção de equipe, que as coisas vão andar bem. Boa noite, mano. Pedro Henrique Carvalho da Band News FM aqui. Bem-vindo de volta ao Maracanã. Obrigado. Você encontrou hoje um adversário muito difícil, né? E você conseguiu um resultado que só Botafogo e o Internacional conseguiram aqui, que foi arrancar 2 pontos do Flamengo. Como que você lida, e se você tratou isso antes da partida, essa pressão inicial, né? O Flamengo veio de uma maior goleada da era dos pontos corridos contra o Grêmio, que hoje precisou fazer uma mexida ali no sistema defensivo com o Noriega, que salvou um gol. Queria que você falasse um pouco sobre isso, como foi trabalhar esse mental, se você já esperava essa pressão do Flamengo avassalador e o estádio inteiro em cima por um gol logo no início, e dentro de todos os problemas que o Grêmio tem no departamento médico, o que você espera nessa pausa agora para a data FIFA para ajustar? Qual é o setor, se é a saída de bola, se é a jogada ensaiada, se é marcação, enfim, o que você espera extrair dos seus jogadores nessa pausa para a data FIFA? Obrigado. Bom, a gente conhece o Maracanã por ver e depois sentir na própria pele o que é a confiança do Maracanã lotado quando o Flamengo está bem, né? Muito difícil você conter esse ímpeto, mas a gente fez uma coisa que no futebol quem tem experiência faz sempre. Goleada de 8-0 você não analisa. É uma exceção das exceções. Você não pode analisar a exceção das exceções. Aí você vai ver coisas, aí você nem vem, né? Você já fica lá. Como o Gaúcho lá gravou uma mensagem dizendo que era para mim ir na Expo Inter e não era para a gente vir, quem sabe, né? Numa sugestão. Então, assim, você tira e analisa o Flamengo da temporada dos últimos jogos. O Flamengo é um Flamengo mais recente, com a chegada de Saúl, né? Hoje Jorginho não esteve, mas entrou De La Cruz, que é um jogador de muita qualidade também. É um time que te impõe muita necessidade de percepção, de troca de marcação, de balanço de marcação, exige muito disso. A equipe foi bem, a nossa, nesse aspecto, né? Proporcionou pouco para uma equipe dessa qualidade. Então, o primeiro cuidado era esse, trabalhar uma ideia e executar ela bem. Em alguns momentos fizemos bem, fizemos uma linha de 5 com um atacante por fora do lateral, para tentar neutralizar uma movimentação que Plata faz muito bem aí. Definimos Marlon para perseguir ele quase que até o fim da jogada, quase que nunca fizemos troca. Sacrificamos Kiko Oliveira, porque teve que marcar lá embaixo o tempo inteiro, né? E às vezes isso custa caro, às vezes você pega uma bola e até depois não tem forças para chegar na frente. Mas o time tinha que fazer esse sacrifício, todos viemos conscientes de que tínhamos que fazer esse sacrifício, e isso é a coisa mais importante que tem. Tá? Por isso tivemos força para, depois do gol sofrido, com algumas alterações, ter chance para criar e empatar o jogo. Tá? E é isso, fizemos isso claramente com os jogadores. Eu sempre procuro levar uma ideia discutida com os jogadores e treinada. Quando você tem uma semana para fazer o trabalho, isso é melhor de executar. Tem várias sessões, repetimos. Bola parada, por exemplo, a gente trabalhou muito, porque o Flamengo tem uma bola parada muito boa. Ontem, no último treino, ainda fizemos uma troca, tiramos um daqui, botamos aí para ajustar. E é assim, tá? É trabalhar, às vezes dá certo, às vezes não dá. E mesmo se a equipe tivesse executado da maneira como executou e nós não tivéssemos, no mínimo, levado um ponto, eu ia parabenizar por uma parte daquilo que fizemos bem feito e trabalhar para que a outra parte seja melhor a cada jogo.